Muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal 10. Vamos às manchetes. MPD acusa PICV de desviar atenções sobre o debate que estava em causa no Parlamento. Decorre na Praia o Encontro Nacional dos Professores, orientadores de escolas secundárias. O presidente da Câmara Municipal da Praia inicia processo da divulgação do Código de Posturas Municipais com o Presidente da República. Reino Unido está lançado o Brexit. Moçambique, mais uma onda de ataques contra imigrantes na África do Sul. Acordo mediado pelo Catar e Irão permite evacuação de 4 cidades sírias. Seguimos agora com o desenvolvimento. Continuação da Boa Noite, começa agora a atualidade nacional desta edição. O MPD acusou a bancada do PICV de utilizar a votação do requerimento, que enquadra o artigo 112 do Regimento, como forma de desviar as atenções sobre a situação das Sandas Caldeiras, assunto que estava a ser discutido no Parlamento hoje. Segundo afirma o vice-presidente da bancada do MPD, João Gomes, o seu partido teve a impressão de que o PICV não estava interessado no debate em causa no Parlamento. Olha, em primeiro lugar é para dizer que ficamos com a nítida impressão que o PICV não estava interessado no debate que se estava a fazer sobre a situação dos Sandas Caldeiras e quis introduzir algo que desviasse as atenções, porque não se entende que num período antes da ordem do dia, em que se está-se a discutir uma questão e nesse exato momento o PICV venha com um requerimento a solicitar ao Sr. Presidente da Assembleia Nacional, portanto, a resposta ou a eventual resposta que a Assembleia tenha dado, por notificação do Tribunal Constitucional. O deputado João Gomes explicou que no momento não havia lugar para fazer o requerimento, destacando que a líder do PICV tinha concordado com o facto de que o requerimento não fazia sentido. Bom, o nosso entendimento é que, de facto, naquele momento não havia lugar ao requerimento, porque o requerimento, tal qual está especificado, portanto, no artigo 112 do Regimento da Assembleia, deve ser para apresentação ou para discussão e votação da causa, daquilo que está em tela. Ora, há um desvio total dessa questão. Depois, a intervenção da senhora líder do PICV e líder da bancada, a doutora Janira Alfaro Almada, a senhora deputada Janira Alfaro Almada, portanto, veio, digamos, a concordar com a interpretação de que o requerimento não faria sentido. Tendo o Presidente do Parlamento admitido o requerimento, João Gomes afirmou que no momento que a votação ia ser estabelecida, houve uma intervenção da líder do PICV, Janira Alfaro Almada. Sim, mas repare, o Sr. Presidente admitiu o requerimento e no momento em que o Sr. Presidente ia pôr à votação, houve a intervenção da senhora líder da bancada do PICV a dizer que, bem, não era um requerimento, mas antes era uma informação. E depois nós todos chegamos a um entendimento que, de facto, não havia lugar a um requerimento, mas sim a uma informação, e o Sr. Presidente da Assembleia Nacional dará essa informação atempadamente, isto é, portanto, vai munir-se dos elementos que, obviamente, que no momento não tem com ele na mesa, portanto, vai consultar tanto os serviços da Assembleia e posteriormente dará essa informação. O MPD que rejeitou o requerimento pedido pela oposição, explicando ser uma mera forma de desviar as atenções sobre o assunto de ordem do dia, mas também que naquele momento não era a altura certa. A bancada do PICV exigiu hoje no Parlamento a resposta que o Presidente da Assembleia Nacional deu ao Tribunal Constitucional, dizendo que este é um assunto de grande interesse para os deputados no Parlamento, sendo uma matéria muito incómoda para o MPD. De acordo com o deputado da bancada do PICV, João Batista Pereira, o Presidente da Assembleia Nacional não deu a conhecer a resposta dada ao Tribunal Constitucional, afirmando ser uma questão que interessa ao Parlamento. O Tribunal Constitucional, nos termos da lei, notificou o Presidente da Assembleia Nacional para que ele pronuncie querendo. E nós estranhamos que o Presidente da Assembleia Nacional tenha recebido a nota do Tribunal Constitucional no dia 26 de janeiro. E praticamente só um mês depois, no dia 24 de fevereiro, dá-nos conhecimento, digamos, dessa notificação do Tribunal Constitucional. E não nos diz qual é a resposta que efetivamente deu. É uma questão que interessa ao Parlamento.
Porque é o Parlamento que produziu a norma, na verdade, diz a lei, que é o órgão que produziu a norma que é notificado, no caso o Parlamento. Portanto, o Presidente da Assembleia Nacional, enquanto representante do Parlamento, ao responder, deve, a nosso ver, dar conhecimento da resposta aos senhores deputados. Sendo esta matéria muito incómoda para o MPD, segundo Pereira, este avanço que o partido Ventoinha quer exercer o poder ao seu belo prazer por causa da vitória nas eleições. Como se trata de uma matéria muito incómoda para o MPD, que sabe claramente a forma como está a exercer o poder, na verdade. No fundo, o MPD está, portanto, completamente ludibriado, entusiasmado, portanto, com a vitória que conseguiu nas eleições. Portanto, como sabem, neste momento tem as 20 câmaras municipais do país, tem o governo, tem a maioria no Parlamento, tem a presidência da República, tem os consulados todos, tem todos os serviços dirigentes do Estado, tem tudo. E, portanto, quer exercer agora o poder a seu belo prazer. Indo mais longe e deixando saber que por parte do PSV há dúvidas se a resposta foi ou não dada. Aquilo que nós queremos é que ele nos dê a conhecer o que é que ele disse ao Tribunal Constitucional. Se por simplesmente não respondeu, tinha 30 dias para o fazer, se por simplesmente não respondeu, porque era querendo, ou se deu alguma resposta ao Tribunal Constitucional. E nós queremos é conhecer essa resposta que ele deu, para ver efetivamente o que é que o Presidente da Assembleia Nacional continua a entender sobre esta matéria de cumulação, porque ele diz que não tem dúvidas. E esta é a questão. E, portanto, quando nós temos efetivamente um Presidente da Assembleia Nacional que age desta forma, não é? Usurpando órgãos, competências de outros órgãos de soberania. Este foi um requerimento pedido pela bancada do PSV, que foi admitido pelo presidente da mesa, tendo mesmo sido rejeitado mais tarde. No âmbito da execução dos projetos da Carta de Política Integrada, o Ministério da Educação, em parceria com a Direção Nacional da Educação, realiza o primeiro Encontro Nacional dos Professores, orientadores das escolas secundárias, a ter lugar hoje, 29, e vai até o dia 31, no Centro do Emprego Formação Profissional da Praia. Este é o primeiro Encontro Nacional dos Orientadores Educativos de Cabo Verde. Para a Diretora Nacional de Educação, os objetivos do encontro são múltiplos. O que significa que nós temos aqui grandes metas, grandes objetivos que passam pela redefinição de orientações a nível desta área da orientação vocacional e educativa, que vai de encontro com a apresentação deste novo projeto educativo que desde o início do ano letivo tem sido dinamizado. É o primeiro encontro que se realiza neste momento porque efetivamente não houve todas as condições necessárias reunidas para se ter realizado em 2016, é por isso que nós estamos neste momento com muita expectativa de ainda conseguir desenvolver um conjunto de trabalhos ainda neste ano e ir preparando simultaneamente a nível da orientação educativa vocacional o próximo ano letivo. A Direção Nacional da Educação diz ter muitos desafios, tais como abranger um leque de respostas em termos de educação vocacional é um deles. Durante esse encontro, a referida direção destaca uma outra missão. Tentar ver e estender um pouco o campo a nível desta orientação mais educativa. Portanto, apoiar um pouco mais desde cedo os estudantes, se possível desde o 5º, 6º ano de escolaridade e ir acompanhando-os durante todo o seu percurso educativo. Durante esses 3 dias vão participar cerca de 50 professores orientadores. No dia 31 participam 21 professores orientadores numa sessão de capacitação em matéria de dinamização do portal de orientação vocacional. Nesse dia todas as ilhas vão estar representadas, com exceção de Santiago, que vai ter um outro momento. O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, recebeu hoje em audiência o Presidente da Câmara Municipal da Praia, Óscar Santos. O assunto tratado nesta audiência foi o processo de divulgação do Código de Posturas Municipais. Já se iniciou o processo de divulgação do Código de Posturas Municipais, aprovado em 2014. É por esta causa que o Presidente da Câmara Municipal da Praia esteve em audiência com o Presidente da República para pedir apoio perante esta divulgação. Iniciamos este processo com o Sr. Presidente da República de nos apoiar na sua divulgação. Trata-se de um código com cerca de 283 artigos que abarca várias áreas, desde a ocupação do espaço público,
a venda ambulante, a poluição sonora, etc. E pintura das casas. Segundo Oscar Santos, a conversa com o magistrado foi positiva. Damos apoio do Presidente como o mais alto magistrado da nação. É muito bom, tanto que ele também sensibiliza os cabo-verdianos, já que nós vivemos neste município e todos temos o dever de colaborar. Avança ainda algumas das posturas prioritárias à vista da Câmara Municipal da Praia. Uma delas tem a ver com a pintura das fachadas das casas. Portanto, nós estamos a viver numa cidade que é cinzenta, mas as pessoas podem gastar 20 mil goncos na construção de uma casa e esquecerem, portanto, de pintar suas casas. Portanto, eu acho que é um primeiro passo. Nós vamos iniciar com o platô, para dar exemplo. Portanto, é bom que se fale, estamos a falar de estabelecimentos comerciais que estão em condições de começar a pintar suas casas. É uma prioridade. Segundo, tem a ver com a ocupação do espaço público, venda ambulante, portanto, isso também tem implicação para a saúde pública. Horário de funcionamento dos serviços comerciais também tem implicação para a segurança. São um conjunto de matérias que vamos paulatinamente implementar ao longo desse tempo. É de salientar que o Código de Postura é um instrumento fundamental para a governação da cidade, pois define regras de ocupação da via pública, normas de garantia de repouso e tranquilidade dos municípios. A Eletra realizou hoje uma conferência sobre o setor de tecnologias de contadores inteligentes, como forma de apresentar as melhores práticas quanto às normas, regulamentos, arquitetura e tecnologias. O sistema de contadores inteligentes vai ser implementado no sentido de prevenir fraudes, reduzir perdas, gerir demandas, entre outros. A Eletra pretende implementar no país o sistema de contadores inteligentes na gestão do sistema da eletricidade. Nesse sentido, o PCA da Eletra garante que este vai trazer benefícios da produção da informação para a empresa de forma a melhorar a sua gestão com eficiência. Para além da empresa, irá também beneficiar os consumidores, possibilitando a comunicação bidirecional, fornecendo aos utilitários a possibilidade de integrar sobre os dados do consumo. Avança o PCA da Eletra, Alexandre Monteiro. Vai permitir ao cliente, o consumidor, ter informações também sobre o seu consumo. Permite, porque não só, como eu disse, tem essa comunicação bidirecional, permite também uma comunicação entre o cliente e o próprio contador, e que lhe permite obter informação ou através do telemóvel. Portanto, é uma comunicação interativa que ajuda o cliente a reduzir o seu consumo de energia, ou seja, ter um consumo mais eficiente. Portanto, nesse sentido, contribui necessariamente para a redução da fatura energética. Garante ainda que este programa pode reduzir a venda da energia, mas por outro lado garante que a empresa vai ter ganhos de eficiência. Assim pretende-se implementar os contadores inteligentes aos grandes clientes e depois alargar para os residenciais domésticos. Temos um projeto em curso que visa alargar os contadores inteligentes, digamos, aos grandes clientes. E isto já está em curso, vai ser implementado ainda este ano. E portanto, já de uma forma massificada, abrangendo já consumidores e residenciais domésticos, e portanto, estamos também já, essa conferência é um sinal disso, a construir soluções que nos permita também brevemente, e havendo diretivas nacionais, também políticas nessa área, para a Eletra estar preparada e começar, digamos, a sua utilização também em residenciais domésticos, como disse, com benefícios não só para vantagem de gestão da empresa, mas também, sobretudo, para os consumidores. Para além dos contadores inteligentes, continuarão a usar o sistema do contador pré-pago. O contador pré-pago também é um sistema que estamos a implementar e vai continuar a ser utilizado dentro do plano global, e evidentemente que tem as suas vantagens também, tem as suas vantagens. Não é um contador inteligente, mas permite também, digamos, um cliente ter o controle do seu consumo,
facilita também a questão das leituras. O sistema será implementado no sentido de melhorar as práticas quanto às normas, regulamentos, arquitetura e tecnologias. Nos últimos tempos, Cabo Verde tem assistido vários casos de mortes por eletrocução provocados pelo roubo da energia. O roubo, para além de pôr em risco a vida das pessoas, também é um crime punido público por lei. O roubo da energia elétrica, além de ser um crime punido pela lei, pode roubar a vida às pessoas. Fazer ligações clandestinas da energia elétrica e água causa danos nas redes elétricas e da água da Eletra, com prejuízos económicos e sociais graves para todos, garante o presidente do Conselho de Administração Interna da Eletra, Alexandre Monteiro. A questão do roubo de energia traz consequências não só para a empresa, para o próprio país, porque estamos a falar da sustentabilidade do sistema energético, o impacto no aumento, digamos, do custo da energia, portanto, no nosso país, a própria segurança, que é um aspecto muito crítico e que pode, inclusive, afetar a vida das pessoas e infelizmente, tem acontecido isso. Na sequência de várias perdas humanas, morte por eletrocução em cabos elétricos de ligação clandestinas, registadas nos últimos anos, o PCA da Eletra faz um apelo à população. De modo, o apelo que se faça é que as pessoas regularizem a situação e procuram a empresa para, de forma, digamos, legal, ter o acesso a esse bem público que é importante para nós todos. Furtar energia dá direito à cadeia, seja para o consumo próprio ou de terceiros. Quem efetuar ligações ilegais e ou utilizar energia não registada nos contadores é punido com a pena de prisão de 1 a 5 anos. Quem, por outro lado, consumir energia conseguida dessa forma é punido com pena de 1 a 3 anos. Recorde-se ainda que o furto da energia é o crime de burla e de dano. São crimes de natureza pública e poderão ser denunciados por qualquer pessoa. Estão em prisão preventiva os 2 homens acusados de violação de menor deficiente mental de 13 anos. Uma equipa liderada por uma educadora e uma assistente social do ICA está encarregue de acompanhar de perto este caso. Segundo a RCV, os 2 homens com 53 e 55 anos, residentes no bairro da Várzea, foram detidos pela Polícia Judiciária no passado dia 23 de março, no âmbito da investigação de um caso em que estão fortemente indiciados na prática de agressão com penetração de trato sucessivo, conforme a publicação da PJ no seu site, na sequência do cumprimento de 2 mandados de detenção fora de flagrante delito emitido pela Procuradoria da República da Comarca da Praia. Os detidos foram apresentados ao Ministério Público no mesmo dia para efeitos de promoção no primeiro interrogatório judicial e o tribunal acabou por decretar-lhes a prisão preventiva enquanto aguardam o julgamento. Os 2 homens terão abusado de uma menor com 13 anos de idade com o agravante de ela padecer de transtornos mentais. A notícia já tinha sido avançada pela RCV há cerca de 2 meses, que apurou agora junto das pessoas próximas da menor na Várzea que, em consequência da relação sexual desprotegida, ela estará grávida de 7 meses. Segundo a mesma fonte, uma equipa liderada por uma educadora e uma assistente social do Instituto Cabo-Verdiano da Criança e do Adolescente está encarregue de acompanhar de perto este caso. Vamos agora acompanhar opiniões fortes de hoje. Opiniões fortes. O elenco semanal. Caros telespectadores, mais uma vez, programa Opiniões Fortes, todas as quartas-feiras aqui na TIVE. O caso Novo Banco continua na ordem do dia. Mas hoje gostaria de refletir aqui convosco um pouco como é que este caso tem sido tratado do ponto de vista jornalístico a partir de um exemplo bem específico. Hoje, quarta-feira, pela manhã, no noticiário das 7 da manhã da Rádio Nacional, fez-se uma abordagem em relação a este caso numa perspectiva que eu considero muito interessante e, ao mesmo tempo, também inovadora. Ora, o que é que a Rádio Nacional fez?
foi buscar um conjunto de intervenções que aconteceram em 2013. Estas intervenções foram apresentadas de diversos ângulos e o ouvinte poderia, a partir dessas intervenções, também interpretar o quadro atual do novo banco. Foi passado gravações áudio das intervenções do Sr. Primeiro-Ministro de então, Dr. José Maria Neves, da Sra. Ministra das Finanças na altura, em 2013, e de alguns deputados, nomeadamente o então deputado José Filomeno e o então deputado na altura também, Jorge Nogueira. Se bem me lembro, foram estas intervenções. O Primeiro-Ministro e a Ministra das Finanças naturalmente apresentaram um quadro positivo e otimista relativamente à importância do novo banco e ao futuro do novo banco na altura, ou seja, que o novo banco tinha condições para seguir o seu rumo e que o balanço desta instituição na altura era positivo. Contrariamente, os eleitos nacionais da oposição, portanto os deputados José Filomeno e o deputado Jorge Nogueira, na altura apresentaram as suas preocupações, as suas dúvidas relativamente à opção pela criação do novo banco e relativamente também à situação financeira, à viabilidade do banco nesta altura. Portanto, na minha perspectiva, a Rádio Nacional, ao ter promovido esta abordagem, abriu um novo capítulo, uma nova tendência muito interessante e muito bom do ponto de vista daquilo que é fazer opinião pública, ou seja, dar ao público a oportunidade de formular uma opinião com base em argumentos mais consistentes. A questão de fundo aqui é por que a escolha deste caso? Ora, nós temos N outros assuntos na ordem do dia. Faz sentido as coisas? Eu acho que sim, faz sentido abordar esse ponto. Agora, contudo, a Rádio Nacional e os demais órgãos de comunicação social que optarem por esta abordagem devem fazê-lo com seriedade, com coerência e com um forte sentido de prestação de serviço público. Mormente numa altura, curiosamente, em que se está a discutir a questão da liberdade de imprensa. Ou seja, está-se a discutir atualmente se tem havido mão do governo, intervenção do governo na definição dos critérios jornalísticos, portanto, os critérios jornalísticos que têm sido implementados nos órgãos de comunicação social geridos pelo Estado, tutelados pelo Estado, neste caso. Ora, a pergunta que fica relativamente ao futuro é se a Rádio Nacional irá promover esta forma de informação como meio privilegiado. Pensemos nas seguintes questões. Por exemplo, a questão do emprego. Não será importante que a Rádio Nacional também vá buscar as intervenções passadas dos vários intervenientes? Imaginemos, há 5 anos atrás, há 4 anos atrás, há 6 anos atrás, e trazer para a arena pública comparativamente as intervenções atuais? Seria interessante. A questão da despartidarização da administração pública. Não seria interessante a Rádio Nacional ir buscar as várias intervenções dos vários atores políticos? Em 2013, por exemplo, qual era a opinião da oposição na altura? E qual é a opinião dos ex-membros da oposição na altura e atuais membros do governo neste momento? A questão da despartidarização da administração pública. Qual era a opinião na altura e hoje? Interessante aqui é que a Rádio Nacional foi buscar as gravações das sessões parlamentares. Ora, como todos nós sabemos, as sessões parlamentares são gravadas e arquivadas em ata. Ou seja, a Rádio Nacional, querendo aceder
a qualquer intervenção de qualquer deputado, de qualquer sujeito parlamentar, pode fazê-lo. Portanto, eu aplaudo essa iniciativa da Rádio Nacional. Agora, contudo, é preciso haver muito cuidado, muita coerência na escolha dos temas e dos momentos em que este recuo às intervenções passadas devem ser trazidas de novo ao debate público e que seja sempre no sentido do esclarecimento da opinião pública. Este cuidado deve ser tido em conta ainda com mais força numa altura em que se está a discutir a questão da liberdade de informação e da liberdade do exercício da função jornalística. Segundo ponto que eu queria trazer aqui é um evento que vai acontecer nos próximos dias aqui na cidade da Praia, que é mais uma edição do Festival Grito Rock. Ora, trago esse tema aqui para valorizar o esforço de muitas pessoas, de muitos jovens, no sentido de haver afirmação de um estilo musical internacional e que é consumido e apreciado por muitos cabo-verdianos também. Este festival, que vai, salvo erro, na sua 5ª edição, se a memória não me falha, é organizado por um grupo de jovens que há mais de 20 anos tem lutado no sentido da afirmação desse género musical. Primeiro da aceitação e depois da afirmação desse género musical aqui na cidade da Praia. Portanto, é um trabalho que vem de há muito tempo. Há 20 anos atrás, organizar um concerto rock aqui na Praia era algo estranho, exótico, diferente. Mas hoje em dia já é mais aceito, há mais jovens que aderem, jovens e menos jovens, e este festival é de se louvar e é um marco também na criação da diversidade de ofertas culturais da cidade da Praia. Ora, há 20 anos atrás, a cidade da Praia não tinha tanta diversidade de opções em termos de consumo de bens culturais. Esta diversidade hoje é maior. E é maior não só graças às ações de políticas públicas levadas a cabo pelos governos ou pelas autarquias, mas ela também se deve a ações da sociedade civil, como é e tem sido aqui o movimento e o evento Grito Rock. Portanto, parabéns aos seus organizadores e espero que corra muito bem. Como último assunto que trago aqui será, ao nível do desporto, a questão da participação da nossa seleção de basquetebol nos apuramentos para o Afrobasket. Ora, já era previsível, não seria fácil, a nossa seleção não ficou apurado, não passou essa fase eliminatória. Por tudo que se passou à volta dessa nossa participação neste torneio, fica-nos o exemplo relativamente a tudo que não pode acontecer. Tudo o que aconteceu este ano, os intervenientes neste importante desporto devem refletir, repensar e corrigir. A Direção-Geral dos Desportos, a Federação, os atletas e nós também, os apreciadores e torcedores da nossa equipa nacional. Tudo correu mal. Tudo correu mal e fica aqui uma alerta ao governo, ao novo presidente da Federação e à sua equipa recém-eleito, e desejo melhores sucessos para que recomecemos e possamos trabalhar gradualmente, planificadamente, com toda a calma, para que as nossas próximas participações se deem num outro quadro. Em desporto podemos ganhar, podemos perder, é normal, não podemos ganhar sempre, mas que as derrotas sejam por mérito do adversário, mas não por falta de organização nossa, não por falta de esforço nosso e não por má prestação
a nível dos bastidores das nossas equipas. Portanto, fica aqui este reparo. Como sempre, termino desejando uma boa semana a todos os telespectadores da TIVER e contem comigo na próxima semana, próxima quarta-feira, à mesma hora. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na TIVER. Vamos ao redor do nosso continente conferir as principais manchetes de hoje. Sudão do Sul, Nações Unidas declaram fome em algumas partes do país, onde cerca de metade da população se debate com falta de comida. África do Sul, Ministro das Finanças Pravin Gordhan, chamado pelo Presidente Zuma quando se encontrava em viagem de investimento, levanta especulações de que será afastado do cargo. Somália, Unicef adverte para o aumento de casos de má nutrição com o agravamento da seca. Nigéria, mais de 190 mil voluntários da polio, entre eles países da África Ocidental e Central, vão vacinar cerca de 116 milhões de crianças na próxima semana. Gana, o novo governo quer resolver a crise energética com o reforço completo do setor da energia.